Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Justiça às Claras. Hoje entrevistando o doutor Fernando Galvão, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Tá vendo? Nesse terceiro e último bloco eu vou contar com toda a sua expertise para contar para os nossos telespectadores o que é a Justiça Militar. O que ela difere das demais justiças, o que ela se assemelha. Eu sei que o tempo é curto, então eu vou exigir que o senhor faça aí uma tacada longa, mas há sempre uma dúvida da população, que para quem nos ouça, de uma forma geral, que a justiça parece que ela é para militar, parece que é um corporativismo, e na verdade não é assim. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo aqui o Justiça às Claras e falasse o que é a justiça militar. Então, Cristiano, de certa forma, uma contradição ou uma ironia histórica você imaginar que a justiça militar seja desconhecida como de fato é. A justiça militar foi a primeira justiça do país. A primeira justiça do país. Mas percebam, nós fomos colonizados por portugueses que chegam nas nossas terras com forças militares e precisam defender o território conquistado. E nos seus primeiros anos há uma dificuldade de manter aquilo, etc. Então, em 1808, nós tivemos a instituição do primeiro Tribunal de Justiça Militar, só que a nível federal, que é o STM. O STM é de 1808. Eu não sabia disso. É o primeiro tribunal que era brasileiro, porque os tribunais eram da relação de Lisboa, de Portugal, né? Bem, depois, com o passar dos anos, e aí, claro, encurtando bastante essa história, nós passamos a ter forças militares estaduais, que, não preocupadas com a defesa do território, de invasão e etc., mas tentando desenvolver a perspectiva da segurança pública, dos conflitos internos, nós tivemos a criação das polícias militares. No Rio Grande do Sul ainda guarda o nome de Brigada Militar. E essas polícias eram, no primeiro momento, aquarteladas. Elas ficavam dentro dos quartéis e eram chamadas quando havia um problema. Havia uma situação grave que exigia, então, a mobilização e o apoio. Não tinha essa questão ostensiva igual. Não existia patrulhamento de ruas. Isso é uma coisa de, 50 anos para cá, 60 anos para cá no máximo. E a nossa violência vai crescendo, então há necessidade de colocar a polícia na rua e nós fomos organizando justiças estaduais. E se a Justiça da União, Militar da União, é a mais antiga, a nossa Justiça de Minas Gerais, esse ano está completando 80 anos. Perfeito. E aí, percebam, a Justiça Militar de Minas Gerais foi criada em 1937. E alguns, então, identificam com o regime militar que, em determinado momento, se apresenta como uma ditadura. Então há uma discussão se é um regime, uma ditadura, se foi golpe, se não foi, mas o fato concreto é que a Justiça Militar de Minas Gerais é muito anterior. E parece que vai passando o tempo, as pessoas vão esquecendo ou descontextualizando. Então, 1937 era Estado Novo de Getúlio Vargas, também era um regime duro, um regime populista, um regime voltado ao povo, né? Quer dizer, tinha um discurso diferente. E é até interessante perceber que, embora Getúlio Vargas usasse roupas militares, Getúlio Vargas era civil. Getúlio Vargas não era militar, ele não tem nenhum posto, né? Bem, hoje nós temos, então, justiça militar em todos os estados, mas temos Tribunal de Justiça Militar apenas em 3 estados. Aonde? No Rio Grande do Sul, o mais antigo, que vai fazer 100 anos esse ano, São Paulo e Minas Gerais. Os dois últimos, São Paulo e Minas Gerais, têm 80 anos de existência. E eles têm uma conformação, quer dizer, uma estrutura de órgão de julgamento que, em uma boa parte dos casos, agora houve mudança, mas em uma boa parte dos casos, nós temos um órgão colegiado de julgamento. Então, nós temos militares e
um civil presidindo Sim. num colegiado julgando os crimes militares que afetam as questões importantes da corporação. E a partir da Emenda Constitucional 45, Sim. nós temos um juiz civil julgando monocraticamente, em primeiro grau, crimes praticados contra civis. Certo, então se um militar mata um civil e isso é denunciado pelo Ministério Público, esse juiz que julga? Aí você levou a uma outra peculiaridade. eu tô indo O mais... civil, o homicídio contra civil é julgado pelo tribunal do júri. Independente dele ser, do autor ser militar ou não? Não. Sim, Sim, porque todos vão para o mesmo lugar. Sim, ok. Isso. Então, se um policial militar mata um civil, o julgamento é pelo tribunal do júri e há uma mudança recente. E é interessante a gente colocar isso. Será que foi uma boa mudança? Porque a justiça militar tem um número de processos menor do que a justiça comum. Ou seja, ela é mais rápida. Mais rápida. E você mata uma charada porque quando um policial militar mata um civil e vai para o tribunal do júri, em Belo Horizonte a expectativa de completar julgamento com todos os recursos e tal, ainda no Estado, 10 anos. Ou seja, de se pensar essa... 10 anos. E 10 anos você tem um policial trabalhando, porque a presunção de inocência, etc., claro, milita em favor dele. E como tem que militar. E ele está na rua, então, exercendo a função, talvez cometendo outros crimes. Então, um aspecto que às vezes é mal compreendido da justiça militar é o dela ter poucos processos. Ainda bem que ela tem poucos processos, porque ela pode dar respostas mais rápidas e trazer à população a definição de uma solução, de uma situação de conflito. Então, um policial que é mau policial e, por exemplo, pratica corrupção, a corrupção é julgada na justiça militar. A corrupção, você tem que identificar isso logo, tem que resolver isso o mais rápido possível e encaminhar, se for o caso, uma condenação, uma exclusão da polícia. Isso não pode ficar eternamente sendo discutido. Não é possível discutir uma questão de corrupção por 10 anos. Doutor Fernando, você colocou uma coisa tão importante que eu tenho certeza que a maioria dos telespectadores não tem conhecimento que a justiça militar consegue trazer uma efetividade jurisdicional muito mais rápida do que a justiça Muito comum. mais rápida. Olha, para você ter ideia... Então, ela é muito importante. Um julgamento em primeiro grau, nós temos uma meta de, digamos, decisão em 3 meses. Em segundo grau, de 90 dias. Não, 90 dias são os 3 meses. Isso. Não, perdão, eu me equivoquei. Em primeiro grau, 1 ano, e em segundo grau, 3 meses. É muito rápido. Repeti aqui porque eu falei errado. Em primeiro grau, no máximo 1 ano, e em segundo grau, 3 meses. Então, o curso inteiro de uma causa criminal militar, 1 ano e 3 meses. É muito pouco. Em relação ao Isso que é o que a gente espera de máximo. Não é o que se julga está longe em todos de os ser. casos. Muitos casos são julgados muito mais rapidamente. Mas a ideia é que não é possível se manter uma dúvida sobre o comportamento adequado ou não de um militar por 10 anos. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria, o tema é muito relevante que nós colocamos hoje. O senhor está convidado a voltar para continuar essa explicação. Fico feliz. Principalmente se houver uma evolução das PECs que estão hoje no parlamento. Eu queria que você deixasse para os nossos telespectadores uma mensagem aí. Nós estamos vendo esse país tão atribulado, com tanta confusão, para não dizer outra coisa. O que você podia falar para o pessoal que está nos vendo sobre o futuro? Olha, não tenho como dizer o que vem pela frente, mas numa análise sobre as coisas que estão acontecendo e que eu consigo então entender, eu digo entender porque não tenho todas as informações, eu não tenho acesso aos processos da Lava Jato, por exemplo, temos acesso às notícias. A impressão que eu tenho é que nós podemos ser otimistas porque as instituições estão reagindo às dificuldades do nosso momento.
nós devemos, claro, sempre criticar qualquer excesso do Poder Judiciário, do Ministério Público e das polícias. Agora, nós não podemos destruir as instituições. Essas instituições exercem os serviços que atendem, que dão segurança ao cidadão. Não é possível pensar em acabar com o Judiciário, em acabar com o Ministério Público, acabar com as polícias, porque nós precisamos dessas instituições. Precisamos fortalecer as instituições e, claro, com desafios maiores, é possível que ocorram alguns equívocos. Esses equívocos devem ser enfrentados e servir de experiência para correção. Então, que o Judiciário corrija seus problemas, que o Ministério Público corrija os seus e que a polícia também corrija os seus problemas. O que não é possível é essa simplificação que está dominando o debate, que diz, num julgamento tão simplório, de que isso é racismo, isso é feminismo, a polícia é truculenta, a polícia é... Olha, em algum momento é possível identificar uma má ação de um gestor, de um agente público, que esse agente público, então, seja corrigido e que a instituição melhore com esses erros. Não é possível abrir mão ou destruir as instituições que são instituições do nosso Estado democrático. Perfeito. Afinal, quem mais sofre é a população. Excelente entrevista. Com certeza. Cristiano, foi um prazer. Foi um prazer. Pessoal, nós chegamos ao final do nosso Justiça às Claras. Até o próximo programa. Obrigado a todos.